atenção ao Evangelho de Jesus, que é fonte de alimentação para a nossa alma, de equilíbrio para o nosso ser espiritual e para todos nós que estamos em busca de uma vida melhor em espírito e verdade. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos convidar a todos para que possamos fazer uma prece para nos ligar, junto ao nosso Pai Celestial, a Deus nosso Pai, nesta oportunidade de trabalhos e de aprendizado. E assim nós convidamos a todos, aqueles que desejarem, podem fechar os seus olhos e vamos voltar ao nosso pensamento, a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, deixando-nos envolver através da melodia desta música, que venha ao encontro de todos nós, convidando-nos para buscar no recolhimento da nossa alma aquilo que nos liga a Deus, nosso Pai. E aqui na vossa presença, Senhor, em nome de Jesus, que é nosso Mestre e amigo, sob o seu amparo, rogar que nos abençoe em mais esta oportunidade, para que possamos ter serenidade na mente, a harmonia no coração, para bem compreender o que o Senhor nos envia como oportunidade de reflexão e aprendizado para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos. E na certeza do vosso amparo misericordioso, através dos benfeitores que aqui estão, humildemente pedimos a permissão para podermos dar por início esta pequena participação. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre este livro dos Espíritos, ou, se preferirem, a importância desta obra para todos nós que aqui estamos na Terra, neste momento de transição. Nós temos falado tanto sobre a questão da transição planetária, é uma expressão muito comum que tem sido utilizada e que faz jus ao que de fato está acontecendo. Se nós observarmos ao nosso redor tudo aquilo que se passa, nós certamente chegaremos à constatação de que mudanças profundas já estão acontecendo na nossa sociedade. E este é um processo que já foi anunciado desde um certo tempo, para não dizer, pelo menos há 2000 anos já se esperava que esse momento pudesse se apresentar. Porque é da lei do progresso, a lei que nos impulsiona para a frente, que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e busquemos uma compreensão melhor da vida, porque se há uma coisa que nos nivela a todos, é exatamente a vontade e a necessidade que temos de sermos felizes. Todos nós, como os filhos de Deus que somos, fomos criados para sermos felizes. Muitas das vezes as pessoas se dizem, mas
Que felicidade é esta, né, que parece que nunca bate a minha porta? Que felicidade é esta que parece que só se apresenta na vida dos outros, na vida dos nossos semelhantes, do meu vizinho, do meu amigo, do meu parente, mas na minha vida ela nunca se apresenta, né? Mas isso acontece porque muitas das vezes nós não temos uma compreensão sobre tudo aquilo que esta obra, ou a partir desta obra, se propôs à humanidade. Esta obra, ela traz um diferencial, que ela inaugura uma doutrina consoladora. Aquela mesma doutrina consoladora que há mais de 2000 anos Jesus já havia anunciado que ele partiria, mas que solicitaria ao Pai, rogaria ao Pai que pudesse enviar um outro Consolador. Não mais um Consolador que tivesse um tempo de validade no que diz respeito ao momento de nascimento, vida e morte, mas sim um outro Consolador que pudesse ficar eternamente com a humanidade. E isso não poderia ser através de um homem de carne, haveria de ser através de uma doutrina que se faz apresentar à humanidade em meados do século XIX, depois de passados 19 séculos e meio, mais precisamente, quando, a partir do momento que estranhos fenômenos se apresentam na América do Norte, e aquilo vira quase que uma febre coletiva. Por que estranhos fenômenos? Porque, através de ruídos, através de pancadas, através de batidas, aquilo começava a pulular em todos os cantos. E na América do Norte, transpõe-se o Atlântico, aporta-se na Europa, e justamente na Europa ela vai bater as portas, costumo eu dizer, através dos salões parisienses, onde até então era motivo de diversão para alguns, mas vai chamar a atenção dos homens de ciência da época, para que eles, ao olhar para aquilo, pudessem ter a consciência desperta sobre o que se revelava a partir daqueles fenômenos. E aí que se apresenta para todos nós aquele que se fez o codificador da doutrina espírita, ou seja, nosso irmão Allan Kardec. Ele havia sido escolhido pelo Cristo para que pudesse se fazer o instrumento da sua mensagem, ou seja, a nova mensagem, uma nova revelação. Atentemos, meus amigos, que na nossa história da humanidade nós poderíamos destacar algumas revelações, mas nós vamos chamar a atenção apenas para 3. Primeira revelação, aquela que se apresenta através de Moisés, quando através dele Deus é apresentado na sua supremacia sobre todas as outras formas de deuses que existiam até então, porque nós vivíamos num momento em que até então a sociedade vivia entre os seus múltiplos deuses, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquele outro, e de repente apresenta-se Moisés à frente do povo hebreu para dizer que um único Deus era o Criador de todas as coisas, ou seja, você trazia para a humanidade um referencial de condução, de direção a partir de uma única divindade. Esta teria sido a primeira grande revelação na história da humanidade. Depois nós vamos encontrar a segunda grande revelação, que é exatamente aquela que se apresenta através de Jesus, abrindo
o marco cronológico da história cristã, nós vamos encontrar Jesus fazendo-se em corpo de carne, né? Ou seja, o verbo fazendo-se em corpo de carne. Quando falamos o verbo, nós estamos nos referindo, né? Porque ele se fazia o portador da palavra de Deus para a humanidade, e é ele quem vai apresentar a nós, né? Ou explicar a nós, né? Que aquele Deus a que Moisés havia se referido, né? Há mais de 2000 anos atrás, ou melhor, há algumas centenas de anos atrás, né? Aquele Deus que Moisés se referia à frente do povo hebreu, na verdade ele não era apenas um criador, ele era um pai. Jesus apresenta a Deus para nós como um pai. É Jesus quem vai nos demonstrar que aquele pai, né, é um pai de amor, é um pai de bondade, é um pai de justiça, é um pai de misericórdia. E à frente da sua mensagem, que não fazia-se apenas, né, um receituário de palavras e frases bonitas, né, Jesus foi aquele que encarnou a exemplificação maior daquilo que se espera de todos nós enquanto filhos de Deus. Essa teria sido a grande revelação, né, a segunda grande revelação da história da humanidade. E a terceira grande revelação é exatamente esta que se apresenta através do Livro dos Espíritos, que nós estamos aqui, nós temos aqui à nossa mão, né, em que apresenta-se ao mundo uma nova vertente, ou, se preferirem, abre-se ao mundo uma nova era. E esta era, meus amigos, é a era do Espírito. Desculpe. Através desta mensagem que os Espíritos apresentavam, eles levantam os véus de muitos dos segredos, ou abrem as portas para que, através do mundo espiritual, viessem à Terra os esclarecimentos sobre muitas questões que ainda permaneciam ocultas ou não compreendidas pela humanidade. E seguramente, dentre as muitas questões que poderiam ser apresentadas, né, estão exatamente aquelas que desde os primeiros tempos, né, fazem parte do imaginário das massas. Ou seja, nós compreendermos efetivamente quem é Deus ou o que é Deus, nós compreendermos efetivamente, né, o que é que nós somos, né, enquanto seres encarnados, compreendermos o que são os espíritos, compreendermos a relação que nós encarnados temos para com os espíritos, compreendermos qual a razão de nós estarmos aqui na Terra. É por isso que essa doutrina que se abre a partir deste livro inaugural, ela traz alguns princípios essenciais. Princípios que a caracterizam e a diferenciam de todas as outras religiões que existiam até então. E os princípios que definem a doutrina espírita são exatamente estes que nós começamos a citar há pouco, a lembrar, por exemplo, né, a nossa paternidade de Deus, o reconhecimento de Deus da sua soberania e da sua supremacia, o reconhecimento de que todos nós somos um Espírito eterno, que fomos um dia criados por Deus, né, mas que temos a eternidade para sairmos daquelas faixas primárias da ignorância e chegarmos até a perfeição, que é onde reside a felicidade. O reconhecimento, né, de que para fazermos essa transição da ignorância à perfeição, todos nós precisamos passar pelos estágios da reencarnação, em que a cada nova existência no corpo físico nós temos a oportunidade de ir depurando as nossas imperfeições, ressignificando o nosso entendimento, as nossas ações,
de tal forma a transformar-nos em seres melhores a partir da conquista de virtudes e deixando para trás os vícios e as imperfeições. A compreensão que nesta relação entre a vida material e a vida espiritual, todos nós passamos e temos a oportunidade de estarmos interagindo com os espíritos que fazem parte do mundo em que nós vivemos, ou seja, nós não estamos sozinhos nessa terra. Ao entorno de nós existem incontáveis espíritos, familiares, parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos, mas que fazem parte da nossa vida. E nesta condição, nós iremos encontrar aqueles que querem nos ajudar e nós iremos encontrar aqueles que querem nos atrapalhar, mas faz parte de um mundo que ainda é de provas e expiações, procurando, não é? Ou seja, tentando fazer com que a sua humanidade possa se transformar e alcançar um patamar de uma humanidade de regeneração. Ou seja, dentro deste mecanismo, a comunicabilidade entre nós encarnados e os desencarnados é um processo natural da vida. A compreensão de que todos nós não estamos aqui e que fomos criados a partir do momento que fomos gerados pelos nossos pais, mas todos nós tivemos vidas anteriores, encarnações anteriores. É o que na doutrina espírita nós vamos chamar de anterioridade da vida. A compreensão que após esta encarnação nós vamos para o mundo espiritual e eventualmente ainda teremos a necessidade de outras encarnações, que é o que nós chamamos na doutrina espírita da reencarnação. Ou seja, é um complexo sistema de idas e vindas, de oportunidades e de todo um entorno espiritual, do qual ora nós estamos na carne e ora nós estamos fora da carne. E tudo isto para que nós possamos efetivamente fazer esses movimentos do progresso, saindo de uma condição ainda de imperfeição para conseguirmos chegar a um estágio de perfeição. E todo esse mecanismo não se centra exclusivamente no planeta Terra que nós aqui estamos. O planeta Terra, desde os seus primeiros tempos, sempre recebeu e ainda vem recebendo espíritos de outros planetas que aqui encarnam, alguns a título de expiação, de exílio, outros a título de nos auxiliarem para que nós possamos fazer um movimento mais rápido, tudo pensando nesse mecanismo do progresso. Ou seja, estamos aqui nesta terra hoje e eventualmente pode ser que num futuro mais próximo nós não reencarnemos mais aqui, mas venhamos a dar prosseguimento na nossa jornada, no nosso crescimento espiritual, em outras paragens desse universo infinito, que se perde nas noites estreladas, nesse número incontável de estrelas e outros astros que nos cercam. E tudo isso com este objetivo de atender a esse princípio da evolução ou a esse princípio do progresso, que é a lei do progresso, que alcança a todos nós. E quando a gente analisa todo esse pacote, é o que vem a nós o momento para dizer: a doutrina espírita é uma doutrina de enganosa simplicidade. É uma doutrina em que não nos basta apenas rápidas leituras de uma ou outra página das suas obras. Nós precisamos ler atentamente tudo aquilo que a doutrina nos propõe
a partir das obras, pelo menos daquelas obras que nós chamamos das obras básicas da doutrina espírita, que são exatamente o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, o Livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós também temos aqui à mão e que neste ano está completando, está aniversariando agora, próximo dia 15, 160 anos da sua história. E é muito importante que nós compreendamos a importância dessa obra, porque ele é um livro que se propõe, ou em que os Espíritos se propuseram, através da interpretação de Allan Kardec, a explicar pontos sensíveis do Evangelho que nos foi apresentado por Jesus há mais de 2000 anos. Então ele não é o Evangelho de Jesus na sua completude, mas seguramente ele traz os pontos mais importantes, os pontos de maior relevância, de uma forma explicada, comentada, em relação àquilo que Jesus apresentou há mais de 2000 anos atrás, dentro do seu Evangelho. Além desses 3 livros, nós ainda poderemos encontrar o livro A Gênese, o livro O Céu e o Inferno, poderemos encontrar o livro Obras Póstumas, poderemos encontrar toda a coletânea da Revista Espírita, que foi um periódico que o nosso irmão Allan Kardec idealizou naqueles primeiros tempos da doutrina espírita, exatamente como um laboratório, onde ele recebia incontáveis artigos, analisava, publicava, comentava, e assim ele ia depurando os assuntos e os conhecimentos a partir do filtro das próprias pessoas. Então a Revista Espírita, ela é uma obra importantíssima. E o que nós observamos nesse conjunto de todas as obras é que muitas das vezes nós nos fazemos espíritas, nós nos apresentamos como espíritas, mas nós não temos o hábito de estudar os livros da codificação espírita. Nós vivemos hoje em dia um momento na Terra em que eu costumo dar sempre o exemplo, que é a geração fast food. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser instantâneo, Nós não queremos perder tempo com nada, então a gente não se propõe a ler nada que tenha mais do que uma folha, a gente não se propõe a ouvir nada que tenha mais do que 5, 10 minutos e é muito, ou seja, nós queremos tudo numa instantaneidade. E qual é o grande problema? O grande problema é que quando a doutrina espírita é apresentada pelo nosso irmão Allan Kardec, na sua interpretação, ele já antevia a complexidade da temática espírita. E é o nosso irmão Allan Kardec quem a define como uma ciência de observação, uma ciência prática, uma doutrina filosófica. E aí é que existe um ponto muito interessante, porque não se faz ciência e nem se desenvolve filosofia com o jeito fast food de ser. Ciência é sempre um trabalho de longo prazo, é sempre um trabalho de aprofundamento. Filosofia é sempre um trabalho de debate, é sempre um trabalho, é sempre um mergulho na reflexão. E isso demanda tempo, esforço e dedicação. Então não existe a aderência nossa, a verdadeira proposta espírita, se não houver exatamente este comportamento, esta nossa entrega, esta nossa dedicação ao estudo, pelo menos, daquilo que a partir desta obra, ou seja, o Livro dos Espíritos, se apresentou para a humanidade no século XIX, mais precisamente 1857, quando é publicado esse primeiro livro da codificação espírita. Então é muito importante que a gente entenda
né, que ser espírita não é simplesmente nós irmos a um centro espírita. Ser espírita não é simplesmente nós termos um título de espíritas, né? Ou seja, é o título socialmente, né, palatável para a sociedade. Quando alguém nos pergunta, o que você é? Eu sou espírita. O que você é? Eu sou católico, sou evangélico. Ser espírita é muito mais do que isso. Ser espírita passa necessariamente pelo nosso compromisso, pela nossa aderência, não apenas ao que as obras nos trazem como escrito, mas ao que o ensino dos Espíritos nos apresenta como um roteiro seguro para que nós possamos efetivamente chegar a uma compreensão ampla da doutrina espírita. Quando nós falamos que não nos basta nós lermos um ou outro livro da codificação espírita, é exatamente porque as grandes dúvidas, as grandes celeumas que se levantam dentro da temática espírita não é por conta da dificuldade do conteúdo, e sim por conta de nós termos pedaços dos conteúdos. Então eu pego o livro dos Espíritos, eu tenho um pedaço dele aqui, outro pedaço ali, eu junto com outro pedaço do Evangelho, com outro pedaço da Gênese, e assim nós vamos vivendo a doutrina espírita aos pedaços e com aquele jeito fast food que nós falávamos há pouco. Tudo rápido, sem compromisso, sem entrega, sem dedicação. Então, ser espírita não é apenas nós irmos a uma casa espírita. Não é apenas nós estarmos mesmo incorporados a trabalhos nas casas espíritas. Nós temos que compreender que quando a doutrina espírita é apresentada, é em cumprimento aquilo que Jesus havia prometido há mais de 2000 anos atrás, ou seja, que uma doutrina que se apresentasse como um outro consolador, um consolador que pudesse ficar, meus amigos, necessariamente, este outro consolador, ou esta consolação, ela passa pela instrução espírita, pela instrução dos espíritos, pelo ensino dos espíritos, pela universalidade do ensino dos espíritos. Mas para compreender este ensino dos espíritos e fazer com que ele seja uma consolação para nós, necessariamente nós precisamos estudar o que os espíritos nos apresentam. Porque senão nós nos tornamos reféns sempre do outro. E a doutrina espírita, ela traz uma proposta libertadora. Ela traz uma proposta no sentido de que todos nós sejamos livres, sejamos autônomos nas nossas escolhas. Veja que isso é tão forte na doutrina espírita, que são os próprios espíritos que recomendam que mesmo o ditado que provenha da origem espiritual, ou seja, que venha dos próprios espíritos, devem ser criteriosamente analisados por nós, devem ser criteriosamente refletidos por nós, para que nós não façamos ou deixemos de fazer as coisas simplesmente porque alguém encarnado ou alguém desencarnado disse que aquilo é certo ou que aquilo não é certo, que eu devo ou que eu não devo fazer. A doutrina procura libertar-nos e tornar-nos pessoas autônomas, capazes de fazer as nossas escolhas no mais pleno exercício do livre-arbítrio. E por que isso se dá? Porque nenhum de nós será responsabilizado por aquilo que o outro fez. A nossa responsabilidade passa sempre por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer, conscientemente.
Então é muito importante que nós compreendamos que nessa nova era que se apresenta para a humanidade, nesse momento de transformação, nesse momento de transição, em que nós estamos galgando, ou pelo menos procurando galgar, novas e melhores condições de vida, nós ainda passaremos, como já estamos passando, por essa série de intercorrências que se apresentam na vida de todos nós, que estão presentes e que nós estamos convivendo com elas. Veja a quantidade de doenças que vão se sucedendo umas às outras. Era a Covid até um certo tempo, agora nós estamos com a dengue e já existem outras em outros locais, né? Ou seja, formas depuratórias, formas expiatórias, formas provacionais que vêm testar a nossa fé, que vêm testar a nossa resistência, que vêm testar a nossa crença, aquilo que de fato nós acreditamos. Ou seja, formas diferentes de testar ou de habilitar-nos para que nós possamos um dia estarmos num plano mais feliz pela depuração das nossas imperfeições. Então nós vemos em todos os lugares doenças de um lado, fome do outro, guerras do outro, em muitos lugares, um sentimento quase de uma desesperança coletiva, porque muitas das vezes as pessoas não veem sentido, não se sentem capazes e acabam se entregando, desfalecendo diante das adversidades que, como estamos dizendo, fazem parte desse momento ainda de necessidade para todos nós. Necessidade tendente ao nosso progresso e à nossa evolução. Mas, para que a gente possa passar por tudo isso, com maior entendimento e com melhor entendimento, nós precisamos compreender a amplitude do que a doutrina espírita apresenta para todos nós através dos seus variados livros. Pelo menos os livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita, chamadas obras básicas da doutrina espírita. E nesse sentido é muito interessante nós atentarmos, né, para as mais recentes pesquisas feitas no ambiente espírita e com o público espírita, demonstrando que, com exceção deste livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, os demais livros da codificação espírita são pouco lidos e alguns o têm apenas como uma leitura ocasional. Meus amigos, uma doutrina como a espírita, para aqueles que almejam verdadeiramente compreendê-la na sua completude, não basta apenas uma leitura ocasional. Porque para colocar em prática aquilo que os Espíritos nos ensinam, nós precisamos ler profundamente e refletir profundamente, exatamente porque, como dizíamos há pouco, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de enganosa simplicidade, porque ela conversa com assuntos tão diferentes, tão diversos, que naquilo que a gente pensa que entendeu, às vezes nós não entendemos na sua exata completude. Então, são chegados os tempos em que todos nós estamos sendo chamados, convidados a passar por esses momentos como forma de testar-nos e habilitar-nos para melhores e renovadas condições na nossa existência espiritual. É o que nós chamamos de sair de um mundo de provas e expiações e colocar-nos no mundo
de regeneração. Mas o mundo de regeneração ainda não é um mundo perfeito também. Então, ainda existirão adversidades, existirão provas, existirão processos necessários que nos tiram, muitas das vezes, da nossa zona de conforto. Mas é muito importante que a gente entenda que o melhor aproveitamento de tudo isto é que efetivamente nos habilita para alcançarmos essas condições. E isso passa pelo nosso esforço, pela nossa dedicação e pelo nosso compromisso. A doutrina espírita traz as melhores respostas, não vou dizer que ela traga todas, mas ela traz as melhores respostas para os grandes problemas que nos afligem na história da humanidade, ou seja, desde o princípio da humanidade aqui da Terra. Mas, para que nós possamos aproveitar este conteúdo, para que nós possamos nos fortalecer em espírito, necessariamente, nós precisamos ter esse compromisso maior de estudar, de nos esforçar, porque ninguém consegue fazer esses movimentos do progresso simplesmente por aquilo que a gente vê, lê e ouve aos poucos. Nós precisamos de algo, vamos chamar de uma completude de aproveitamento daquilo que a doutrina espírita nos apresenta através das variadas obras, dos variados conteúdos, das variadas temáticas que têm por objetivo principal auxiliar para que nós possamos nos entender o mundo que nos cerca, nos fortalecer, nos encorajar para lutar primeiramente conosco mesmo, com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, e desta forma nós nos transformarmos em pessoas melhores. Entender esta vida espiritual, o ser espiritual, no que ele é e no porquê ele está nesta ou naquela condição, né, é a grande finalidade da doutrina espírita. Ou seja, entender os espíritos, e nós somos espíritos porém encarnados, entender o mundo espiritual que nos cerca e a razão de nós estarmos no planeta Terra, num corpo de carne e passando pelas adversidades próprias da existência. Mas para isso, voltamos a dizer, nós precisamos buscar forças, disposição, bom ânimo e acreditando, meus amigos, a vida pode estar difícil. Nós podemos estar passando por momentos de apertos, de agruras, das mais variadas formas, mas nada é mais esperançoso para nós do que quando a gente tem a convicção de que tudo passa. E esses momentos de dificuldade também passarão. Deixarão o aprendizado, deixarão o fortalecimento, e é isto que seguramente nos fará pessoas melhores no futuro mais próximo. E é dessa melhoria pessoal que advém aquilo que todos nós sonhamos e todos nós almejamos, que é a felicidade. É na perfeição do espírito imortal que nós encontraremos a tão sonhada felicidade. Então, meus amigos, não desanime diante das dificuldades. Acredite, tudo passa. E essas dificuldades também passarão e deixarão o legado das experiências que eram necessárias para todos nós. Porque se nós que somos pais imperfeitos, tudo faríamos para que nossos filhos não sofram diante das lutas da terra, que dirá Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e bondade. Se Ele permite que a gente passe por certas situações da vida, tenhamos a certeza, é porque de alguma forma essas situações nos farão
pessoas melhores. Por isso que nós sempre damos o exemplo de que a melhor forma de testar o amor é diante daqueles que muitas vezes têm algum antagonismo ou não nos amam. A melhor forma de testar a paciência é diante da adversidade, é diante dos inimigos. Por isso Jesus dizia, recomendava no seu Evangelho: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai a Deus, orai pelo próximo, orai por si próximo e orai até mesmo por aqueles que se levantam como vossos inimigos. Porque a oração nos liga a Deus e o amor nos faz pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos, vamos colocar aqui uma musiquinha para que a gente possa buscar a nossa harmonização. E assim, meus queridos, deixemos-nos envolver por esta melodia, que é um convite à elevação do Espírito. Senhor Jesus, auxilia-nos no teu amor, para que como outrora possamos ouvi-lo a dizer para todos nós: tenhais bom ânimo, meus irmãos, eu estou aqui convosco. E nós cremos na vossa presença e no vosso amparo. Faça-se de nós, Senhor, instrumentos, servidores fiéis no cumprimento da vontade de Deus. E guardando-nos sob as vossas bênçãos, só podemos dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Que seja feita a vontade de nosso Pai Celestial, que está nos céus. E assim, confiantes, guardando-nos na vossa paz, pedimos a permissão para podermos dar por término mais essa nossa palestra, essa nossa exposição espírita e evangélica desta